Fala pessoal, meu nome é Giovanni Júnior, eu curso Engenharia de Produção na UF. Eu vou resolver uma questão do curso de Cálculo 3 da professora Ana Isabel. Essa questão precisa de conhecimentos básicos em continuidade, diferenciabilidade e derivadas parciais. Eu vou colocar um link de alguns vídeos que possam te dar esse conhecimento básico dessas três matérias. Bom, a questão é a seguinte. Eu tenho uma função x e y, que é x vezes y sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado, se o ponto x e y for diferente de 0, 0. E f de x e y igual a 0, se x e y for igual a 0, 0. Ela pede para eu julgar algumas afirmativas. E a primeira delas é essa daqui. Ela começa assim: a função f é contínua em 0, 0. E a gente vai julgar isso. Para ela ser contínua em 0 a 0, a gente vai fazer alguns testes. O primeiro teste, eu tenho que provar que o limite da função f de x, y, eu preciso que ele seja diferente com x e y tendendo a 0, 0. Eu preciso achar algum caminho em que ele seja diferente da função ponto 0, 0, que é igual a 0. Ele tem que ser diferente disso, para que ela não seja contínua. Esse seria o caminho mais fácil, se a gente conseguir encontrar isso. Eu já tenho que a função 0, 0 é 0, que ele deu no enunciado aqui. Então vamos lá. Eu poderia buscar vários caminhos. Eu vou começar, se a função for contínua, todos os caminhos vai levar a esse ponto. Todos os caminhos do limite que eu procurar. Eu vou começar pelo caminho x igual a y, para a gente ver se ela é contínua com x igual a y e y tendendo a 0. Indiretamente aqui eu estou querendo dizer que o x também está tendendo a 0, já que x é igual a y. Da função de x, y. Então eu tenho que limite de x igual a 0 e y tendendo x igual a y e y tendendo a 0 de x vezes y sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Bom, deixa eu trocar a canetinha que tá falhando. Se eu tenho x igual a y, então eu tenho limite de x ao quadrado, já que eu tenho x vezes x, sobre x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado. Isso dá 3x ao quadrado, que dá 1/3. Ou seja, infelizmente ou felizmente, o caminho mais fácil de achar que ela não é contínua é esse aqui, que a gente achou que ele é diferente da função no ponto 0, 0. Então aqui eu já provo que ela não é contínua, porque se ela for contínua, qualquer caminho que encontrar, ele vai dar igual ao ponto 0, 0. Bom, vamos então julgar a próxima questão, que diz o seguinte: a função f não é diferenciável em 0, 0. Para analisar essa questão, se ela é diferenciável ou não, a gente vai precisar das seguintes questões. A gente precisa analisar se ela é contínua, ou seja, vamos analisar a continuidade dela. Se ela for contínua, ela pode ser diferenciável ou não. Porém, se ela não for contínua, ela não é diferenciável. A segunda questão, se ela for contínua, a gente vai analisar as derivadas parciais dela.
se as derivadas parciais de x e de y existirem, elas podem ser diferenciáveis. Se elas não existirem, ela não é diferenciável. Então, supondo que ela seja contínua, supondo que as derivadas parciais no ponto existem, então vamos analisar o limite. Nós temos uma fórmula de limite que nós vamos igualar ele a zero. E vamos achar um plano tangente quando igualamos esse limite a zero. Se existir isso, ela é tangente ao plano e é diferenciável. Só que neste caso, na primeira hipótese, a gente vai descartar que ela não é diferenciável. Por quê? Porque eu provei na outra questão, na primeira questão, que ela não é contínua no ponto 0, 0. Ou seja, essa função ela não é diferenciável em 0, 0. A próxima questão que a gente vai julgar é a seguinte: as derivadas parciais na origem existem e são nulas. Então vamos lá, a gente precisa calcular as derivadas parciais na origem. Bom, primeiro vamos calcular as derivadas parciais, depois a gente vai aplicar no ponto. Então a gente precisa de d-ROM da função de x, ou seja, derivada parcial dx. Eu tenho que a função, ou seja, eu preciso de d-ROM, eu tenho que a função é x vezes y sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Eu tenho aqui uma constante que é o y, que a gente vai botar ele para fora. Ou seja, nós temos y vezes a derivada parcial de x d x sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Bom, a gente vai usar a regra do quociente aqui. E a regra do quociente diz o seguinte: se eu tenho a função u sobre v, como é uma divisão, ele me diz que a derivada é igual a derivada de u vezes v menos a derivada de v vezes u sobre v ao quadrado, sendo u a parte de cima e v a parte de baixo. Então a gente vai aplicar isso daí. Só que u a gente vai chamar de x, porque essa parte de cima, e v a parte de baixo, que a gente está dividindo, x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então vamos calcular. Nós temos que a derivada parcial em x no ponto 0, 0 é igual a derivada de u, que é x, que é 1, vezes v, que é x ao quadrado mais 2y ao quadrado, menos derivada de v, que nós vamos chamar, que será 2x, e vamos multiplicar por u, que é x, sobre v ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela constante, que é y. Simplificando, nós vamos ter isso aqui, olha. Função parcial, a derivada parcial de x vai ser igual a menos x ao quadrado, porque aqui eu vou ter 2x ao quadrado. Vou ter x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado, mais 2y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado
tudo isso aqui multiplicado por y, se eu aplicar no ponto, qualquer que seja o resultado aqui, nós vamos multiplicar por y, que é zero. E qualquer número multiplicado por y dá zero. Ou seja, a derivada parcial na origem existe e ela é nula de x. Isso aqui vai para zero. Vamos agora calcular a de y. A gente vai agora calcular a derivada parcial em relação a y. Que nós temos de xy sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Aqui, na mesma forma que a questão anterior, eu tinha o y como constante. Agora, fazendo a derivada parcial em relação a y, eu tenho um x como constante. Ou seja, nós temos x sobre a derivada parcial de y sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Dessa vez, a gente vai ter o u igual a y e o v igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado, aplicando a regra do quociente novamente. Então vamos lá. Aqui eu vou ter a derivada do u, que é 1 vezes o v, x ao quadrado mais 2y ao quadrado, menos a derivada de v em relação a y, que é 4y, vezes u, que é igual a y, sobre todo esse v ao quadrado, x ao quadrado mais 2y ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, vezes a constante que é o x, isso aqui tudo que é x. Então, resumindo tudo isso aqui e simplificando, eu vou ter que a derivada da função em relação a y é igual a constante x vezes x ao quadrado menos 2y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Se eu aplicar no ponto 0, 0, eu vou ter que isso daqui é zero. Eu estou multiplicando tudo isso daqui por zero. Ou seja, a afirmação está correta. Ela afirmou que existem as derivadas parciais no ponto e que elas são nulas no ponto 0, 0. Agora a gente vai julgar a seguinte afirmativa. Existem todas as derivadas parciais de f e, portanto, f é diferenciável em xy para todo xy pertencente a R2. Bom, para todo xy pertencente a R2, a gente descobriu agora que a questão não é diferenciável em 0, 0. No ponto 0, 0, ela não é diferenciável. E para todo x e y pertencente a R2, ela não pode ser diferenciável, porque o ponto 0, 0 pertence a R2. Ou seja, aqui a gente já provou que ela não é diferenciável anteriormente. Então, ela não é diferenciável para todo x e y pertencente a R2. Agora a gente vai fazer a análise da última questão, que diz o seguinte: para todo x e y diferente de zero, a derivada parcial de x em relação a xy é igual à derivada parcial de y em relação a xy. Nesse ponto aqui, xy, diferente de zero. Bom, a gente na penúltima questão, a gente viu as derivadas parciais. A gente descobriu que elas existem e que elas são nulas no ponto 0, 0. Então a gente precisa descobrir se no ponto diferente de 0, 0 elas são iguais.
uma das outras. A gente descobriu que a derivada da função, derivada parcial da função em relação a x é igual a y sobre 2y ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado. E a derivada da função, derivada parcial da função em relação a y, eu errei aqui, é igual a x ao quadrado menos 2y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Isso aqui a gente já provou que eu precisei calcular para aplicar no ponto 0, 0. Para todo x e y diferente de 0, 0, isso aqui deveria ser igual a isso daqui. A derivada de uma deveria ser igual a outra, e que não é verdade. Como vemos aqui, não são iguais, são diferentes. Ou seja, essa informação aqui está errada, ela é falsa. Enfim, resolvemos essa questão. Caso tenha alguma dúvida sobre a resolução dessa questão ou dessas matérias específicas, podem colocar na descrição ou enviar um e-mail que está na descrição do vídeo.